Olá, pessoal. Vim responder uma das perguntas que foram feitas. E esta foi a última, mas será a primeira resposta do vídeo, tá? Então, eu quero dizer que a pergunta foi sobre o desenvolvimento da criança de 4 anos. Então, como se dá o desenvolvimento de uma criança de 4 anos? Nós podemos entender essa fase dos 4 aos 5 anos, tá? Então, é um período que a criança, ela já começa a ter algumas evidências de autonomia, de um desenvolvimento, é uma fase bem gostosa, que a gente pode dizer. Por quê? Porque ela já começa a ser independente em muitas coisas, né? Porém, nós precisamos muita atenção com as crianças de 4 a 5 anos, que é o período que ela está formando muita coisa. E uma delas é a formação do conceito moral da criança, tá? Que a criança já sabe o que é certo e o que é errado. Mas ela pode também culpar a outra criança ou um adulto, né, daquilo que ela fez. Ela fez, porém, ela joga a culpa para outra pessoa. Então, ó, é algo que nós precisamos ficar atentos, nós adultos, e orientar a criança sobre isso, né? O quê? Questionando, tá certo isso? O que você acha disso? Então, jogando a questão para ela. Uma outra coisa importante que a criança faz nessa fase é o desenvolvimento. Faz não, desculpa. O que acontece nessa fase é muitos pesadelos. A criança passa a ter muitos pesadelos. E esses pesadelos, eles estão relacionados ao desenvolvimento emocional, tá? E aí a criança também fantasia muito nessa fase, né? Ela tem amigos imaginários, ela pode ter contar histórias fantasiosas, né? Então é uma fase que também, né? Nesse lado também ela precisa de conversa, muita conversa sobre tudo isso que está acontecendo, né? Falar com ela, entender muitas vezes, né? O que a criança está falando para gente, para o adulto, né? E ela pode apresentar comportamentos opositores. E o que são esses comportamentos opositores? Toda vez que o adulto ou alguém fala alguma coisa, geralmente ela elege alguém que ela vai ser a opositora, né? Principalmente a mãe, o pai, as pessoas mais próximas. Então, até mesmo o professor, né? A mãe fala para ela, filho, vamos tomar banho, né? Não, não quero, não vou. Então, filho, vamos fazer isso, não, não vou. Então, ela é aquela criança que a gente até fala, como é que que tudo ela contraria, né? Ela contraria tudo. Então, é uma fase também, é uma atitude, né, que nós também precisamos entender, orientar, conversar muito com a criança. E se isso for algo exagerado, precisamos de ajuda de um profissional, tá? Então, tudo que é exagero ou de menos, exageradamente de menos ou exageradamente demais, né? A gente precisa de uma pessoa para nos ajudar, né? Principalmente as coisas que julgamos ser adequadas e tem de menos, né? A gente precisa dessa ajuda. A linguagem também nessa fase, ela passa por um processo de um boom, né? O que? Ela começa a falar muito, ela conta muita história, né? Que ela viveu ou que ela fantasiou mesmo, né? Então ela conta bastante, ela tá bastante
empolgada, né, na fala. Então, é uma fase muito legal até com relação a isso também. E quanto ao desenvolvimento físico, os músculos eles estão mais fortalecidos, né? E a criança passa a ter uma autonomia maior. Ela passa a pular mais, correr mais, subir em árvores, fazer coisas que ela não fazia e ela começa a fazer isso sozinha, né? Então é uma fase muito, muito interessante para que a gente realmente propicie tudo isso também para ela e deixe que ela faça mais coisas sozinhas, como se vestir, se pentear, escovar os dentes. Então tudo é muito muito bom para que ela faça isso mesmo, né? E é uma fase também que ela inicia o pareamento das palavras, né? Ela começa a fazer as relações das palavras. Ela conhece o nome dela, dos pais, muitas vezes, dos familiares, né? E ela também pode fazer leituras acidentais, e que, por exemplo, passa pela rua, ela vê alguma coisa, ela fala o nome, né? McDonald's, por exemplo, ela sabe que ali está escrito McDonald's, e ela fala que tá alguma coisa que ela sempre passa, Coca-Cola, alguma coisa que ela vê sempre e tal, ela começa a fazer essa leitura acidental, né? Espero ter respondido essa pergunta e gostaria que outras perguntas também fossem feitas. Continue fazendo, tá? Eu tenho mais alguns vídeos de respostas para essa enquete que foi feita e num outro momento eu venho para responder, tá bom? Beijos! Compartilhem se gostaram.